Pois é, como eu estava dizendo, Davi, Davi foi levantado rei Davi. Por que Davi foi levantado a rei? Por ele ter vencido o mal. Ele venceu o mal. Aí ele foi levantado a rei. Ele foi levantado a rei. Ninguém nasce rico, ninguém é rico. Agora a riqueza a gente consegue através do trabalho que a gente faz, do efeito que a gente faz. Para isso tem que ter gente que tem consciência, pessoas que têm consciência e que é usado por Deus para reconhecer o trabalho da pessoa, para pagar. Deus usa uma pessoa. Deus vai usar uma pessoa e aquela pessoa vem usada por Deus, reconhecer o trabalho reconhecer o trabalho do Davi e reconhece o trabalho de qualquer outro pregador da palavra. É assim. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Deus usa a pessoa que é para ajudar aquele profeta, aquele discípulo, aquela pessoa. Deus usa uma pessoa. Se Deus usar a pessoa, mandar a pessoa ir, fulano, vai na casa daquela pessoa ajudar fulano de tal, que aquela pessoa tá ajudando, tá precisando, e a pessoa não ir, ele paga as consequências. Ele paga as consequências. Porque tudo que acontece pela vontade de Deus, Deus usa uma pessoa para isso. Conhece a história bíblica, minha gente. Conhece a história bíblica. Tem várias histórias bíblicas. Tem várias histórias dentro da Bíblia que a gente tem que conhecer. Por que eu digo conhece a história do começo? O Davi não nasceu rico, ele não era de família rica, ele não nasceu em berço de ouro, ele não nasceu de rei, filho de rei para ser rei, não. Ele nasceu em filho de lavrador, de pobre. Aí ele cuidava dos animais. Quando ele foi chamado para lutar com Golias, ele estava no campo. Aí foram atrás dele, ele não estava em casa. Aí mandaram chamar ele no mato, lá no campo. Pra ele vir pra... Aí quando ele chegou, ele veio só com um mocozinho aqui, com uma pedrinha dentro e uma funda na mão. Que era de primeiro, não tinha espingarda, não tinha revólver, não tinha arma. As armas era isso, era flecha, era estilete. Assim, estilete, cilingue que o povo chama. Cilingue é um negócio que joga assim, ó. Tum! Que faz um negócio e joga uma funda. Chamava funda. Aí ele, quando o Golias viu, mangou. Disse que aquilo ali não era um nada para ele. Aí o que foi a palavra que ele usou? Se eu matei um leão, por que eu não mato esse gigante? E matou ou não matou? Matou. Matou Golias. E depois ele foi ser o quê? Depois de tudo, ó, que a história dele é longa. Eu não vou ler a história, eu não tô lendo a história. Eu tô dando só o ponto tico, só pingando o pingo no i para você reconhecer, o povo reconhecer. Aí ele foi ser rei Davi. Mas a história não é só assim do jeito que eu tô contando, não. Eu tô só dizendo que ele foi ser rei Davi. Todo mundo que Deus escolhe, ele tem uma missão aqui na terra e um cargo. E quando ele termina, ele não pode sair com as mãos desabanando. Vocês sabiam disso? Ele não pode sair com as mãos desabanando. Sabe por quê? Porque Deus usa uma pessoa. E a pessoa vai lá ajudar aquela pessoa um dia. No dia certo, na hora certa. Só quem sabe o dia e a hora é Deus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem eu não sei, nem ninguém sabe. Deus usa. Se tiver alguém aqui nesse mundo usado por Deus, vai aparecer. Aparece. Se não tiver, eu não estou cobrando nada de ninguém, nem estou pedindo nada a ninguém. Deus vai me dar o jeito para mim viver. Deus vai me dar o jeito para mim viver. Agora eu espero que vocês conheçam a Bíblia de verdade, lê a Bíblia de verdade. Eu não estou aqui nem para ser vista, e por isso servir de esporte, nem para viver nos holofotes, e nem para agradar o povo, para fazer só o que o povo quer, para escutar a crítica e ficar calada. Não, não vou não. Eu não estou aqui para isso não, e nem para agradar o povo, para fazer o que o povo quer. O que o povo planeja aí no mundo, e planeja, é problema deles. Agora, o que eu estou fazendo aqui é de Deus. Agora, o que o povo planeja aí no mundo, isso aí é problema deles. Eles que arcam com as consequências deles. Com a minha, eu arco. E eles arcam com a deles. Isso aí é problema deles, não é meu.
Agora, o meu problema é ensinar. Ensinar direito. Ensinar como a pessoa deve aprender para conhecer, aprender e se libertar. Se libertar. O que é libertar? Quando você conhece a história verdadeira, a palavra correta, você se liberta dos erros, do mal. Você se liberta do pecado. Você se liberta da falta de atenção. Você se liberta da falta de conhecimento. Tem gente que nunca nem pegou numa Bíblia, nunca nem leu uma Bíblia e quer contar a história da Bíblia. Quer contar a história da Bíblia, se mete em história que ele nem deve entrar. Vocês sabiam que isso existe no mundo? O mundo que nós estamos vivendo hoje, funcionando é assim. E outros que sabem ler a Bíblia, mas pela metade, não conhece a história toda e não sabe ensinar e nem aprender. Nem aprende e nem ensina. Vira uma baderna, vira uma bola de neve. Ó. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Porque em vez de ensinar, vai fazer palhaçada, molecagem. Aí o povo vai rir, aí o povo pensa que aquilo ali é uma salvação. A salvação vem pelo conhecimento. Conhecimento. Quando você conhece, você confia. E quando você confia, você se liberta. E quando você se liberta, você é grato. Quando você é grato, você agradece. E quando a gente agradece, Deus recebe. Aceita. Deus honra. Deus cumpre com a... Eu nunca passei fome. Apesar das críticas, apesar dos deboches, apesar das humilhações, apesar dos desacatos, mas eu nunca passei fome. Todo dia eu almoço e janto na minha casa. E merendo quando eu quero. Eu só não faço mesa farta. Eles fazem uma mesa para mostrar que eu não trabalho em programa. Eu não sou dono de programa de televisão. Para que eu vou fazer isso? Eu só uso o que é básico, o necessário para mim. E é só uma coisa que eu quero deixar bem claro. Nenhum profeta era rico. Nenhum profeta foi rico. Foi depois, foram ricos. Tiveram dinheiro, tiveram as coisas, mas depois do trabalho. Nem Moisés, que ele foi criado por um rei. Ele não tinha nada, ele fugiu do meio, que o rei queria era matar ele. Aí ele fugiu para não morrer e se hospedou na casa de um homem e foi cuidar dos animais do homem, das ovelhas do homem. E Deus apareceu para ele no deserto, lá no mato. Aí falou com ele e disse que era para ele fazer isso. Entenderam? Por isso que eu digo, conhece a história toda. Conhece a palavra, conhece a verdade, conhece a direção. A direção é a verdade. Por que tem essa palavra? Conhecerei a verdade, que a verdade te libertará. É por isso, minha gente. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta de muito erro, de muito pecado, de muita dúvida, de muita crítica, de muito deboche. O que o povo faz, as críticas que o povo faz, eu não estou nem aí, dane-se eles. A pessoa que faz crítica, talvez tenha o maior problema dentro de casa. Mas não tá achando que é um acidente, a coisa da vida, isso tem que acontecer. Vai nessa. Vai nessa de, isso aconteceu por acaso. Isso aconteceu, foi um acidente. Vai nessa e não procura conhecer, não. Não procura aprender o que é ter Deus. Não aprende o que é servir a Deus e não aprende o que é respeitar os outros. Para você ver como é que a sua morte, é seu passado. Vai lá ver o passado daquela pessoa. O passado. Olha pro passado da pessoa. Que está escondido debaixo do tapete. Olha pro passado da pessoa. A pessoa que critica, que debocha, que humilha, que despreza, que zomba. Vai olhar o passado daquela pessoa. O rabo, como digo o povo, vai olhar o rabo. O rabo é o passado. Para ver a sujeira que não tem por trás de toda aquela molecagem, de toda aquela baixaria que eles criam, de todo aquele conteúdo que eles se exaltam. Minha gente, na frente de uma internet e na frente de uma televisão e do computador, a gente fala o que quer. Agora vai lá na casa da pessoa, vai cavar o passado da pessoa, para você descobrir o podre que tem por trás. O podre que tem por trás. Só rir na frente de uma televisão é a coisa mais fácil do mundo, elogiar uma pessoa na frente de uma televisão. Se engrandecer. Agora vai pro passado da pessoa, pro lamaçal, lá que tem atrás, o lameiro. Vocês entenderam, minha gente? Eu tô falando porque o povo obriga eu falar essas coisas. Eu nem quero falar isso, mas o povo obriga com as críticas, com os deboches, que eles pensam que a pessoa é tão burro que eles criticam e a gente não sabe que é uma crítica. Crítica, vocês sabem o que é crítica? Falar palavra merambulante, menosprezando os outros, apontando,
apontando a família, apontando filho, apontando irmão, apontando os erros dos outros, a qualidade, a condição, a cor. Isso é crítica. Aí você vai gostar se eu fazer isso com sua família? Falar da sua família num canal de televisão? Porque tem gente que vê, mas não entende que a pessoa tá falando é dele. Agora quando a pessoa tá falando da minha família e de mim, eu sei. Por que que eu sei? Porque Deus me dá o conhecimento para me entender pela boca da pessoa, pelo que a pessoa fala, eu entendo que a pessoa tá falando ali é de mim. Eu sei quando a pessoa aponta uma coisa para mim, para me indicar. Vocês entendem o que é dica? Dando uma dica. É uma crítica. Tem crítica que é pro bem, tem crítica que é pro mal. Mas não devia ter crítica, porque crítica chateia as pessoas sim. Não é todo mundo que gosta de crítica, não. Eu não gosto de crítica, eu não critico ninguém. Se eu ver uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu puder dizer, dar um conselho, eu dou. Se eu não puder, eu saio de perto. Eu fujo. Mas não critico, eu não mango. Eu nem de sorrir eu não gosto. Eu gosto de sorrir dentro de minha casa, comigo mesmo, das minhas patotas, das minhas pinturas que eu faço. Mas dos outros eu não gosto de sorrir, não. Então, quando uma pessoa faz uma história, uma piada, uma história engraçada, aí eu ri. A pessoa tá rindo e eu também ri. Eu só ri muito. Pois é, minha gente, é assim que o mundo funciona. A gente tem que respeitar os outros, ter conhecimento, conhecer as coisas, conhecer os passados, conhecer as histórias, conhecer as coisas que aconteceram. Ó, de primeiro, o povo, os mais velhos, fazia aquela roda de pessoa. Ó, aí chamava os tocador de viola. Aí os tocador de viola ia tocar e cantar e terminar ia contar história. História de rei, história de rainha, história de Trancoso, história de Camonjo. História. Por isso que o povo diz que os mais velhos é sábio. E é sábio mesmo, os mais velhos. Eles conhecem muita coisa, o povo mais velho. Só que tem gente velha que debocha. Em vez dele apontar uma coisa boa, ele faz debochar da pessoa. Ele critica da pessoa. Não é todo mundo, mas tem uns que faz isso. Mas isso daí eu tô só contando, mas eu não tô nem aí. Pode quem quiser fazer. Quem tem boca fala o que quer. Quem tem olho vê e quem tem ouvido ouça. Eu tô só falando para essas coisas não se repetir, porque não é bom, é chatiça. Chateia a pessoa. Mas eu não tenho nada contra isso não. Isso aí não me fere. As penas eu aprendo mais. Isso aí as penas eu aprendo mais. Quanto mais as pessoas criam coisinha, mais eu aprendo. É só isso que eu tô querendo esclarecer. Tinha roda de viola, tinha contador de história. Tinha um negócio chamado romanço, que as pessoas... Tinha cantador de história que cantava romanço. Aí a pessoa mandava, dizia, pá, conta o romanço tal, que eu te dou tanto. Aí o tocador de viola cantava aquele romanço. História de menina perdida, menino perdido, era assim. Todo tempo teve negócio de gente perdida. História de vaqueiro, de boiadeiro, de pegador de boi. Tinha várias histórias de príncipe, de rainha, de princesa, de rei. Tinha várias histórias de camonjo. Até do diabo tinha história de primeiro. Da vovozinha, vovozona, da menina perdida. Tinha várias histórias. De primeiro o povo contava. E era assim, minha gente. E é assim que o mundo funciona. Mas mesmo assim, todo mundo é de Deus. É como eu disse, ó. Todo mundo pode ler a Bíblia. Não existe uma lei. Deus não criou uma lei para só uns e outros não ler a Bíblia, não. A Bíblia foi feita para nós conhecer, para nós aprender nela, viver baseado na Bíblia, baseado no que está na Bíblia, no que está escrito na Bíblia. Por isso que existe a Bíblia, por isso que existiu a palavra de Deus, por isso que existiu os profetas, para nós viver baseado no que Deus ensinou. Agora cada cal pegou e fez-se a estradinha, seu caminho, seu ramo, puxou-se a raminha para um lado e dane-se o mundo, dane-se os outros. E os que não sabem puxar a rama ficam nadando, fica boiando no meio do nada. É assim, porque não acha um filho de Deus para orientar, para ensinar e fica só, ó, navegando. Que nem eu disse, nadando sem saber nadar, babatando no meio da água sem saber andar, sem saber nadar. Aí muitos deles morrem afogados, porque não sabe nadar e morre afogado. É assim. Entenderam o que eu tô dizendo? Pois é, minha gente, por hoje é só. Por hoje é só. Por hoje é só. Só mesmo.